Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresenta programa Mesa Redonda. Olá, internautas, estamos ao vivo em tempo real com mais uma Mesa Redonda. E dessa vez, Mesa Redonda recebe a presença do exploracionista, que na verdade é a junção do geólogo e do geofísico, João Vitor Campos. Essa mesa redonda também conta com a participação da jornalista Fátima Lacerda, da Agência Petroleira de Notícias. Seja bem-vindo, exploracionista João Vitor Campos, a esta mesa redonda do Sindipetro RJ, por favor. Muito obrigado. Tenho máxima satisfação de comparecer aqui e poder ser útil a vocês, principalmente no que eu puder contribuir com os meus conhecimentos e a minha experiência de uma vida dedicada à exploração de petróleo. Fátima Lacerda, companheira, é um prazer mais uma vez contar com a sua presença, sempre contribuindo brilhantemente para a discussão da nossa mesa redonda, por favor. Bom, eu é que agradeço, muito feliz também de poder aprender um pouco mais sobre a Petrobras com o nosso amigo João Vitor Campos, que dedicou tantos anos de sua vida a... Eu acho até que cabia você ler um pouco do que... Aliás, se você me permite... Do currículo. Exato. Eu do nosso entrevistado de hoje. Falar um pouquinho, né, que é um pouquinho que já vai dizer muito sobre quem é o nosso ilustre entrevistado de hoje. O exploracionista João Vitor Campos atualmente é consultor. Está aposentado, mas trabalha prestando consultoria. Recentemente fez algumas descobertas de alguns campos em São Paulo, a gente vai falar sobre isso, né? Não é bem recentemente. Não, né? Depois a gente conversa sobre isso. Mas desde 1950, quando entrou no Conselho Nacional do Petróleo, que ele milita nessa área profissional. Passou 10 anos na Amazônia, 12 na Bahia. Nesse período aí da Bahia foram algumas descobertas, mais ou menos umas 6 descobertas, seria, João? Eu acho que até mais. Até mais, né? 6 anos no Iraque, quando fez aí a descoberta do maior campo de petróleo do mundo nos últimos 50 anos. Diga-se de passagem, até porque o atual, o maior é o de... Hawar, na Arábia Saudita. Na Arábia Saudita. Continua sendo, desde 1943. Continua sendo. Portanto, uma pessoa que sabe onde está o petróleo, com certeza, sente o cheiro do petróleo. Aliás, o petróleo tem um cheiro peculiar, né? Bem peculiar. Bem peculiar. Agora, o tema dessa mesa redonda, Vitor, e você está sendo convidado para nos ajudar a entender um pouquinho exatamente essa mega descoberta do campo de Tupi, no litoral de Santos, na Bacia de Santos. E eu gostaria de começar essa nossa entrevista fazendo uma pergunta que fica me martelando a cabeça desde que foi anunciada esse campo. Recentemente foi anunciado, mas eu acho que isso já se sabe já há algum tempo. A Petrobras já vem prospectando e fazendo testes já há bastante tempo. Agora, a pergunta, confiando nesse teu faro de exploração, de exploracionista, é a seguinte: não é só Tupi que vem por aí não, né? Pelo andar da carruagem ainda tem bastante coisa para ser descoberta aqui no nosso litoral. Bem, no teu ponto de vista como exploracionista. Eu quero dizer o seguinte, antes de fazer uma ligeira introdução, é o seguinte, que o campo de Tupi, ele não é uma nova fronteira só, ele é a nossa última fronteira. E ele como representante do que eu chamo de manto, né? Tem uma extensão muito grande, que é o resultado de um estágio intermediário da separação dos continentes. 800 quilômetros de comprimento por 200 de largura. Isso aí é o que a Petrobras anunciou oficialmente, mas eu quero crer que eles se referem unicamente onde já está detectada a possibilidade de estruturas possíveis de terem óleo. Eu acho até que isso é maior. No meu entender, eu acho que é maior, porque as dimensões do Golfo que se formou durante a separação dos continentes, é muito maior. Então eu acho que as perspectivas são altamente avissareiras, e é por isso que eu estou achando que é a última fronteira, e por isso mesmo nós devemos ter muito cuidado, porque nós já passamos pelos estágios todos de exploração em terra,
Em terra você tem 5 milhões de quilômetros quadrados de bacias sedimentares, e no mar você tem 2,5 milhões. As 5 milhões de bacias sedimentares em terra, as maiores são da era paleozoica. Né? E o Brasil, por uma questão de tectônica de placas, ele ficou numa margem passiva. E para mim, o que falta nessas bacias de não terem muito óleo é que faltou tectonismo para elas poderem trapear. A gente pode estar traduzindo isso como movimento, né, das camadas da Terra, não é isso? Candal, também gostaria que o senhor esclarecesse um pouco mais essa ideia do que significa última fronteira, assim, para os nossos ouvintes terem uma compreensão maior. É a última oportunidade que a gente tem de achar petróleo no país, no caso? Eu acho que é. Então responde aquela minha primeira pergunta. Não tem, então, depois de Tupi, muita coisa para ser descoberta? Não, você está enganado. Não foi isso que eu quis dizer. O que eu quero dizer é a nossa última fronteira, porque depois de passar 50 anos explorando a Petrobras, com um corpo técnico fantástico, nós fizemos praticamente uma varredura nas bacias terrestres, conhecemos o seu potencial, e sabemos que ela não tem esse potencial que tem agora o pré-sal. Perfeito. Então, não quer dizer, nós já fizemos, nós podemos dizer com segurança que essa aqui é a nossa última fronteira, porque em termos de volume de óleo, né? Em termos de grande produção. E, como eu já disse, o diretor de exploração da Petrobras anunciou um manto de 800 por 200 quilômetros quadrados. Né, vindo desde Sergipe, Alagoas até Santa Catarina. Eu quero crer que esse manto, com essas dimensões, se referem unicamente àquelas onde a Petrobras detectou possibilidades ou oportunidades exploratórias abaixo do sal. Mas eu acho que a área é muito maior. Nós podemos ter ainda muito mais coisa do que só esse manto. O senhor poderia avaliar um pouco o potencial que o senhor imagina que a gente possa ter? Olha, só nesse manto de 800 por 200, eu calculo, estou de acordo com o diretor de exploração da Petrobras, Guilherme Estrela, de 80 bilhões. E eu acredito que possamos chegar, como eu estou dizendo, achar que é maior, até 100 bilhões de barris, o que nos torna um tremendo alvo de interesses. Os mais diversos. Haja visto esse furto de documentos sigilosos da Petrobras, que já é um indicativo do que se avizinha. Uma coisa puxa a outra, né, João Vitor? Veja bem, com essa perspectiva, a gente percebe toda uma questão de soberania nacional, não só pela riqueza em si, mas como, né, já que até interesses escusos já estão se manifestando em forma de espionagem industrial, sabe-se lá, se espionagem, né, até estadual, no caso, já não está mais do que na hora da gente pensar em reforçar também as nossas defesas para garantir absolutamente a nossa soberania, no teu ponto de vista? Ah, sim, claro, isso aí é praticamente fundamental. Tem a Amazônia também. E a lei das 200 milhas, até quando ela vai valer? Também para mim é uma interrogação. Porque com os interesses que vão se somar daqui para frente, por parte dos interessados, vai ser de tal monta que eu acho que a gente tem que se precaver realmente. Inclusive você vê até preocupação até do ministro da Defesa tentando fazer um submarino atômico para patrulhar as nossas aí, para defender as possíveis plataformas essa, por exemplo, se desafia 300 quilômetros do litoral. Preocupação tardia, no meu entender, né? Isso daí já devia estar sendo pensado e trabalhado já há algum tempo, porque na medida em que se teve, né, a desconfiança e começou a se trabalhar essa questão da prospecção na Petrobras, com isso, né, a nossa inteligência já poderia estar trabalhando exatamente o reforço, né, da nossa segurança. Eu aproveitaria para acrescentar também que uma das primeiras seguranças que nós devíamos ter é que, se você está falando em termos de 80, 100 bilhões de barris, e o petróleo ontem atingiu $101 o barril, superou a marca do 100. Você veja, só no campo de Tupi, se confirmada a expectativa de 8 bilhões, são 80 bilhões
de dólares. É muito dinheiro. Se você pensar em 80 bilhões de barris no manto, são 8 trilhões de dólares. Ora, isso nós estamos sendo, vamos dizer assim, comedidos na nossa perspectiva, porque pode ser até maior, como eu já disse. Então, eu acho que isso aí representaria uma solução dos nossos problemas do Brasil. Todos, com essa montanha de dinheiro. O que acontece é que eu acho que a gente deve se começar, primeiramente e principalmente, pela eliminação dos leilões. Exatamente. Eu quero saber, uma das perguntas que eu sempre me faço, pelo que essa ANP, a Agência Nacional de Petróleo, que eu chamo de Agência Internacional de Petróleo, porque eu até agora só vejo a atitude dela para entregar e contra a Petrobras. Está mais do que na hora de se rever esse marco regulatório. Não só, eu acho que devia acabar. Quem criou essas agências regulatórias foi o problema do Fernando Henrique Cardoso. FHC, porque isso aí faz parte do jogo americano, de entrar no país e dominar. Tem até um livro do embaixador aí recente que eu acho que todo mundo devia ler. Meu Deus, me esqueci o nome. Daqui a pouco o senhor se lembra. Eu posso acrescentar um comentário, uma pergunta? O senhor e o Kandal tocaram aí nessa famigerada Lei 9.478, né? Que flexibiliza a questão da exploração do petróleo, que já havia sido quebrado, então o monopólio já havia sido quebrado desde 95, e ela flexibiliza. Essa coisa é tão escandalosa, assim como a gente percebe que até o desmonte das Forças Armadas, ele foi muito acentuado no período Fernando Henrique, de lá para cá, teria sido por acaso, porque a gente tem uma atitude antipatriótica, uma atitude que eu pessoalmente considero um crime de lesa pátria, a questão da flexibilização das regras para a exploração do petróleo. O que está por trás desse processo de flexibilização? Para mim foi o empréstimo, foi a política deletéria do Fernando Henrique Cardoso e do Pedro Malan que quebraram o Brasil. Eles compararam o real a $1. Isso é uma insanidade. O Brasil, por acaso, é uma potência econômica igual aos Estados Unidos para fazer isso? Então, o que aconteceu? O que aconteceu é que eles quebraram o Brasil. Agora, em desespero de causa... Inventaram uma bolha, né? Em desespero de causa, devendo 40 bilhões, precisando de 40 bilhões de dólares para salvar esse país que estava quebrado. Quebraram mesmo. Então, o que fizeram? Recorreram ao Bill Clinton, presidente dos Estados Unidos. E o Bill Clinton, por sua vez, deve ter dito: olha, eu empresto. Vou ordenar o FMI para emprestar para vocês. Agora, vocês vão abrir não só petróleo, como vão abrir energia elétrica, mineração, tudo. E foi o que aconteceu. Então, isso aí é um Acho que é moeda de troca, foi moeda de troca para conseguir esse dinheiro. Vejam vocês, o negócio é tão... o país da crise naquele momento. Que você foi obrigado a entregar tudo por causa de um empréstimo. E você teve que pagar o empréstimo. O negócio é muito bem bolado. E por que o atual governo não quebra com essa... Não, eu fico me perguntando o seguinte: não há nenhum mecanismo que possa responsabilizar, né, os causadores desse crime lesa pátria? O Brasil também não está mais à beira de uma quebradeira. Por que se continua com essa política? Vocês já mencionaram, eu acho que até isso faz parte. Vamos dizer assim, essa derrubada das Forças Armadas pelo Fernando Henrique Cardoso, que acabou sendo dos ministérios, passou a comandante. E de lá para cá não se investiu mais nada em Forças Armadas, elas estão, todo mundo sabe, sucateadas. O Brasil passou vergonha ainda há pouco aqui, se você me permite, Vitor, há 2 semanas atrás, fazendo uma manifestação em prol da abertura dos portos. A Marinha fez um desfile naval por Copacabana e Ipanema com 10 vasos. Foi simplesmente ridículo, porque foi tentar demonstrar, né, o quão é fraca a nossa esquadra. E um detalhe maior: o
o submarino, uma vergonha, o submarino que passou ali, um submarininho pequenininho, essa vontade toda agora. O pior de tudo não é isso. O porta-aviões que o Brasil comprou da França sequer pode sair do ancoradouro aqui no Arsenal de Marinha, porque o custo do deslocamento daquele vaso é absurdo. E ele teve que ficar guardadinho ali, porque ele não pode tirar dali, porque não tem dinheiro para fazer a movimentação, para fazer um treinamento, para fazer um treinamento de defesa da nossa... E passou vergonha na praia lá. Eu escutei, inclusive, gente vaiando na areia, né? Então, veja bem, o que eu acho é que foi proposital. O que eu acho que tem ligação, sim, porque uma coisa puxa a outra, né? A gente vem percebendo aí no decorrer dos tempos, se a gente for fazer uma análise, né, da geopolítica mundial, né, cada vez mais o dedo, né, do tio Sam na América do Sul, como foi o caso lá do Chile, de Pinochet, né, que tirou o governo socialista de Allende, por causa da postura que Allende teve com relação à questão das minas de cobre, respondendo à dominação norte-americana lá, e o que a CIA fez, né, através de infiltração, fez o que fez lá, financiando Pinochet, o golpe de Pinochet para tirar. Como reverter isso agora? Né? E a gente percebe agora também a grande mídia mundial fazendo a desmoralização de Hugo Chávez, né? Porque é um país de grande estratégia econômica com seu petróleo, né, e a sua postura socialista, bolivariana. Então, não dá para desvincular, entendeu, uma ação dessa com o fundo, sabe, de uma ação de inteligência da CIA norte-americana, de tentar, de alguma forma, minar, né, as nossas capacidades de resistência para, na hora que quiserem entrar e fazerem aqui o que quiserem das nossas riquezas. Queria que você fizesse, né, uma análise dessa discussão que a gente está levantando aqui agora, Vitor. Eu acho que, inclusive, você vê o seguinte, Estamos viajando muito? Será que a gente eu acho que isso começou, foi muito bem urdido. Acho que isso foi muito bem urdido. Eu participei, por exemplo, da análise dessas áreas que hoje em dia a ANP dispõe, lá na Bahia, e foi quando houve o anúncio pelo governo de que iria haver a flexibilização e a Petrobras poderia escolher, veja você, escolher os blocos que ela tivesse investido dinheiro, e o governo já tinha que ir ceder a ela pelo requerimento. E o que ela fez. Só que quando chegou lá a primeira leva de relatórios que bateu lá no Ministério de Minas e Energia, bateu lá, eles devolveram para nós os relatórios dizendo, a gente terminava sempre, deve ceder a Petrobras conforme requerido. Para tirar isso do relatório e escrever, se trata simplesmente de um prospecto exploratório. Ora, isso aí tirava da Petrobras o direito de recorrer à justiça no caso dela se ver lesada nos seus legítimos interesses. Para mim começou até tudo aí. Isso tudo, para mim, é uma orquestração que começou logo. Eu vi de longe. Aí me lembrei que no início de 95, numa entrevista ao Jornal do Comércio, o presidente da Shell declarou tacitamente, me lembro muito bem na primeira parte do jornal, que ao ser perguntado pelo repórter se eles voltariam aqui num eventual novo contrato de risco, ele disse sim, porém não nos moldes daquele do governo Geisel. Nós só voltaremos aqui onde a Petrobras entrar. Então, para mim, ficou... Tanto que essa abertura, vamos dizer assim, e pelo que a gente viu depois, eles só entraram... Essa agência está aí também colocada, só dá lugar para eles. Ela chegou ao ponto de você ter uma área, o BC-60, que ficou famoso, onde hoje em dia se encontra o Parque das Baleias, uma série de campos com o nome de baleia. Ali ela chegou a tirar, a truncar os blocos da Petrobras para ceder áreas para licitações. Isso é crime. Agora mesmo na nona licitação, a retirada dos famosos 41 blocos foi por solicitação pela grita geral, depois da descoberta do Tupi, e que essa agência esquisita, a agência nacional, que circundou todo o campo de Tupi e adjacências interna e externamente,
com blocos oferecidos para companhias estrangeiras. Isso aqui, verdadeiros bilhetes premiados. Esse 8º leilão tem blocos também próximos dessas áreas. Mais afastado. Graças a Deus não é no campo de Tupi. Mas para você ver, isso é crime de lesa pátria, porque se isso aqui fosse aprovado, se o Lula não tivesse se suscetibilizado e mandado levantar, deu ordem para o CNPE mandar parar com o leilão imediatamente, tirar isso aqui, mandou retirar 41 blocos, e isso aqui estaria na mão de estrangeiros, e provavelmente a Petrobras e o Brasil não seriam beneficiados, porque o estrangeiro vem aqui, vai encontrar grande quantidade de petróleo e vai exportar. Agora eu só queria fazer uma observação, que é a seguinte, é uma pergunta, um questionamento. Se o presidente Lula teve a capacidade política de tirar os 41 blocos, como foram tirados, por que ele não suspendeu definitivamente os... Ou não suspende daqui para frente os Por que ele não suspende daqui para frente? Sabe por quê? Essa é a nossa briga, né? Eu estou aqui por causa disso, porque eu defendo justamente esse ponto. A imagem que eu tenho é clara, né? A Petrobras deve estar fazendo o papel de rufião, né? Que é aquele animal que se coloca nas raras, que é o cavalo, né? Que não tem o puro sangue, que é o cavalo pangaré, que está ali única e exclusivamente para farejar o cio da fêmea, e quando o descobre, o entrega para o garanhão, que está lá. É que o pior é que o garanhão nessa história deveria ser a Petrobras, que detém uma tecnologia única em águas profundas. Mas não, ela só descobre lá e está dando de bandeja para os outros. Entendeu? Por que isso? Né? Por que isso? É uma boa pergunta isso aí. Eu gostaria de que o Lula respondesse isso. É verdade. Porque o que a gente precisa fazer para pressionar mais? O que o senhor sugere? O que é preciso fazer? Eu acho que esse roubo recente, esse roubo de documentação, isso aí demonstra tacitamente que o Brasil, a Petrobras em particular, se transformou num objeto de cobiça internacional. Já é motivo suficiente para se tomar uma atitude drástica com relação a isso. Com uma reserva de 14 bilhões anterior ao Tupi, que era baseada em turbidito, reserva em turbidito, e não em pré-sal, ela já era cobiça. Agora você imagina você com potencial possível de 80 a 100 bilhões de barris, ao preço de $100 o barril como está hoje. Você imagina quantos interesses vão aparecer aí. E há quem diga que na curva descendente o barril vai chegar aí a $500. Não, eu não acredito. Bem, assim, quem sabe, mas eu acredito. Eu sei que nós eu já fiz aqui mesmo, no Mesa Redonda. Estou querendo me lembrar quem foi que falou isso. Que foi o Hélio, inclusive, aquela entrevista que a gente fez com o Hélio, que ele colocou isso, que daqui a 40 anos aí, na curva descendente aí, né, quando começar a acabar o petróleo aí, conforme vai acabando, o preço vai aumentando. Isso daí, e ele pode chegar aí, daqui a 15 a 20 anos, aí, no máximo 30 anos, a chegar aí a $500. Aliás, esse nosso entrevistado colocou uma questão que é até polêmica, né? Que ele acha que justamente, ele não é totalmente contrário a nos colocarmos como exportadores. Mas desde que a Petrobras tenha algum controle sobre isso, né? Porque se você tem esse potencial, você também tem condições exportando de trazer desenvolvimento para o país, né? O problema é a forma como isso é feito. Se você entregar isso de volta como foi entregue, você vê agora mesmo na nova licitação, quando foi retirado os 41 blocos, a OGX já tinha, que é do Francisco Gro e do Eike Batista, já tinha arrematado 27 dos 57 blocos que a Petrobras participou. Quer dizer, tirou da Petrobras. E esse pessoal vai pegar isso e fazer o quê? Traduzir esse benefício para o Brasil? Duvido. O que eles querem é as matrizes vão exigir que eles exportem petróleo e o lucro vai todo para eles. Qual é o benefício que o povo vai ter? Essa entrega de petróleo. Nós batalhamos na IPET, inclusive, que eu faço parte lá, para que se acabe definitivamente com esses leilões.
Você já pensou? E que a Petrobras domine esse negócio, e o Brasil domine, porque os benefícios são esses que eu estou falando. Nós podemos ter em 80 bilhões, 8 trilhões de dólares. O que você acha do Agora, artigo 26? Por que eu vou entregar? Note bem, eu tenho a tecnologia. Só eu tenho a tecnologia de águas profundas e ultraprofundas. Só eu que tenho a tecnologia de atravessar 2.000 metros de sal para encontrar petróleo lá embaixo. Então eu tenho uma capacitação técnica única. Isso está no meu quintal, na minha terra. Por que eu tenho que dividir isso com outros? Se ninguém compete comigo, se não tem competência, a Petrobras foi agraciada com o maior galardão na OTC, Offshore Technology Conference, mundial, que é um troço mundial. Respeitada mundialmente. Respeitada mundialmente. Então, é a mesma coisa de eu estar no meu terreno, eu tenho a tecnologia, tenho o dinheiro. O último lucro da Petrobras foi 27,9 bilhões. Lucro líquido. Então, por que eu tenho que chamar a gente para vir explorar isso aí? Eu estou sendo um troço de pai para filho, ou então estou sendo burro. Uma questão também, na época foi do Geisel que teve o contrato de risco, né? Foi. Eles estiveram aqui durante anos. 13 anos. 13 anos, não fizeram coisa nenhuma. Outra pergunta que eu faço, se a Petrobras tivesse sido privatizada como pretendia o ex-presidente Fernando Henrique, você acha que Tupi teria sido descoberto? A gente estaria no nível que estamos hoje? Não, certamente não, porque se a Petrobras tivesse sido privatizada em 1995, o que aconteceria? Nós não tínhamos nem tecnologia para perfurar 2.000 metros de água. Ainda não tinha chegado a 2.000 metros e muito menos, mais 2.000 metros de sal, coisa que ninguém tem. A Petrobras é a primeira a ter isso agora. E além de tudo, o pessoal queria o que já estava descoberto naquela altura, que eram os turbiditos, nós estávamos com cerca de 14 bilhões de barris já descobertos, eles iriam exportar isso aí, para fazer lucro, para remeter para suas matrizes os lucros. Não teriam nem interesse em investir em novas tecnologias. Provavelmente a Petrobras seria privatizada por uma ou mais, provavelmente mais, empresas estrangeiras. Mas não se preocupar em beneficiar o Brasil, não. Se preocupar em remeter lucro para suas matrizes. Até por causa do artigo 26, né? Outra coisa que você quer retroativamente é que nós fizemos previsões de que o petróleo chegaria a $100 o barril até o fim desse ano de 2008. E nós estamos em fevereiro e já chegou. E nós fizemos estudos na EPET sobre o pico mundial de petróleo que deverá se dar em 2010, e a partir daí o declínio acentuado que vai se seguir. Eu acho, por exemplo, que se o governo tivesse critério, realmente, tinha que parar durante pelo menos um tempo de 10 anos, no mínimo, e esperar desenvolver esses campos da Petrobras e ver o que vai acontecer depois de 2010, quando se espera o pico do petróleo no mundo. Então isso aí é de fundamental importância, mas o bom mesmo é acabar de vez com esses leilões, que acaba tudo. Não precisa se preocupar com nada. Acabar de vez com o leilão, se tiver de acabar com a INP, que se acaba. Então deixe ela no papel pelo qual ela foi criada, que é fiscalização. Nós estamos conversando com o exploracionista João Vitor Campos, geólogo e geofísico. Estamos falando sobre o mega campo de Tupi e as consequências de nos tornarmos aí um país exportador de petróleo. Vitor, eu gostaria de passar agora para um lado mais técnico e econômico da nossa análise, quando se percebe que o petróleo ele não vem sozinho. Sempre que se extrai o petróleo, você também tem o gás, né? E recentemente, eu até conversando com você, acabei trocando aí os satélites, né? os planetas, mas foi descoberto agora, logo depois do campo de Tupi, o campo de Júpiter, né?
em que um também técnico e geólogo, brilhante geólogo, o Bacócoli, ele viu com uma grande saída econômica para a nossa crise energética, né, de gás, né? De gás, exatamente. Então, eu queria que você fizesse uma análise, por exemplo, dá para a gente confiar um pouquinho que com essas reservas que a gente tem de gás aí, com essa descoberta, o gás, né, industrial vai estar trazendo algum benefício para a nossa economia, né? Até esse gás, por exemplo, pode estar sendo de alguma forma usado pela dona de casa para baixar um pouquinho o valor do preço do gás de bujão, enfim, vamos fazer um pouquinho essa análise de que forma essa riqueza pode ou não chegar, né, no bolso e na vida do nosso povo brasileiro. Candal, vou emendar uma pergunta, o senhor responde em bloco, também sobre a questão do tempo que deve demorar para comercialização, para entrada em operação desses campos que foram recentemente descobertos. Eu gostaria de dizer para você que o Brasil é importador de gás, mais de 30 milhões de metros cúbicos por dia. E que se não fosse a Bolívia, né, o Parque Industrial de São Paulo estava parado. Então você veja que nós dependemos muito de gás. Então, se a gente descobre, por exemplo, a indústria de cerâmica fina, por exemplo, é 100% dependente do gás da Bolívia, né? Você vê o seguinte, nós descobrimos o campo de mexilhão, que não é pré-sal, é acima do sal, subdito, e houve aquele alarido, que era um campo gigante, tinha 15 trilhões de pés cúbicos de sal, que daria 2,7 bilhões de equivalentes, barris equivalentes de petróleo. Barris equivalentes, BOE. E depois que se fez a extensão e tal, estudou, ele caiu muito. Perdeu muito daquele potencial que tinha o mexilhão. E isso ainda nos deixou muito tristes. O campo de Júpiter, não sei se é condensado mais gás, mas ainda está no primórdio do início da sua exploração. Acho que vai ter que fazer outras perfurações de extensão para verificar realmente se comprova a extensão toda prevista, para a gente fazer Agora, o problema é o seguinte, você não pode prescindir, cortar, por exemplo, o gás da Bolívia, porque um campo que está a 2.000 metros de profundidade e abaixo de sal, de 2 metros de sal, a tecnologia para explorar um campo desse deve ser um troço. Mas é mais barato do que o petróleo, né? A extração do gás não é mais barata? Não. O processo é o mesmo, você vai ter que perfurar e ir lá embaixo mesmo, né? Isso aí vai. E você veja, entre o Brasil. Vamos tomar o Tupi, por exemplo. O Tupi foi pedido no ano de 2000. A delineamento dele foi em 1997, 98. Já estava requerido pela Petrobras. E com o objetivo do pré-sal. Isso aqui é importante entender. A Petrobras já tinha naquela época o objetivo do pré-sal. Fizeram os fados que não foi bem assim a história, né? Modificou, porque depois a Petrobras se viu obrigada a participar, tiraram das áreas requeridas da Petrobras, e a Petrobras, na segunda licitação, foi obrigada a participar dessa licitação, e como ela já conhecia o potencial, ela pegou esse bloco, junto com a Chevron e a British Gas. Né? Depois a Chevron saiu, por isso que a Petrobras tem 65% hoje, que ela comprou a parte da Chevron 15%, e o outro 10% passou para a Petrogal portuguesa. Né? Isso no campo de Tupi. Mas você vê o seguinte agora, outra coisa. A Petrobras ganhou no ano de 2000 esse bloco, o BS-10, bem notado, o BS-10, que foi o primeiro bloco que ela pegou, não é o do BS-11 onde está o Tupi, onde está hoje em dia o Prospero, que eles chamam de Paraty, cuja estrutura é maior que a do BS-11, que é maior que a do Tupi, está do lado, é contigo do lado. E ela que desenvolveu ela para desenvolver essa tecnologia de perfurar 2.000 metros de sal, além de 2.000 metros de lâmina d'água, ela levou 5 anos. De 2000 a 2005. Até eu me lembro que até o Instituto IPT de São Paulo trabalhou nisso. Não só o CEMP, porque ninguém tinha apurado isso aí até hoje. Desenvolvendo tecnologia nesse tempo todo. Exatamente. Então ela veio furar isso em 2005. Ela ganhou o bloco em 2000 e veio furar em 2005. Então, quando você me faz uma pergunta quanto tempo vai levar, eu diria o seguinte, que ela, para iniciar a perfuração do Tupi
um poço pioneiro, não é de produção ainda. Ela levou 5 anos, eu diria que, bem severamente, no mínimo 6 anos. Então, o campo de Tupi só lá para 2014, 2015. E o Júpiter, 2016, 2017. Essa é a nossa perspectiva. Então não vai ser tão cedo que a dona de casa vai receber um bujãozinho de gás mais barato, não. Né? Com certeza. Importante explicar o seguinte, que nós não podemos prescindir ainda do gás da Bolívia. É por isso que o governo teve que ceder, eles tomaram aquelas 2 refinarias e tudo, e o governo, quando viu a banana que tinha na mão, teve que engolir. Essa que é a verdade. Teve que engolir a banana quente. Estamos conversando com o exploracionista João Vitor Campos, geólogo e geofísico, consultor aposentado, com larga experiência na prospecção do petróleo. Agora vamos voltar a falar um pouquinho de soberania, João. Com esse cacife todo, com tanto petróleo debaixo do pé, né? O que a gente espera aí da geopolítica mundial nesses 5, 6 anos aí que você falou que a gente vai... Porque, veja bem, se dentro de solo, o petróleo fácil retirado, como é o caso lá do petróleo do Iraque, Estados Unidos arranjou lá uma guerra química lá para o Saddam Hussein, botou o pé lá dentro, acabou, queimou tudo, não se comprovou nada e eles estão lá de olho no petróleo dele, dentro do coisa. Imagina Eu acho que não vão sair tão cedo do Iraque pelo seguinte. Você vê o seguinte, os Estados Unidos tinham uma reserva de 200 bilhões de barris, se não me engano, no ano de 1900, está reduzida a 30 bilhões de barris. E ele consome... com essa guerra do Iraque, 15 bilhões por ano. Então ele só tem uma sobrevida de 2 anos. Então aí vem o desespero americano em manter. Por isso que eu acho que eles não vão sair tão cedo do Iraque, não vão ceder. Pode fazer o que quiser. E aí a gente pode esperar então que essa eleição desse ano aí eu vou fazer uma ligaçãozinha com a questão eleitoral sim, né? Dos Estados Unidos. Então vai dar uma pena, né? E deve se preocupar com esse pré-sal. Que também, aqui, infelizmente, você vê o seguinte, nós temos aqui também os simpatizantes, que são muitos políticos, inclusive, senadores, deputados, que simpatizam com isso, que não entendem direito do assunto, mas votam a favor dessas políticas. Eu me lembro muito bem que o nosso diretor, Fernando Siqueira, ficou 2 anos em Brasília, antes da quebra do monopólio estatal, lutando para que não se desse, e ele conseguiu regimentar lá um grupo de deputados, e chegaram a dizer o seguinte para ele, olha, tudo bem, vocês estão certos, ele se cansou de fazer palestra e mostrar, vocês estão certos, mas nós vamos votar com o governo, que é para entregar, para abrir o petróleo. Que absurdo. Isso, a maioria dos deputados. Você acha que é falta de entendimento da questão? Não, eu acho que não. Eu acho que tem lobby aí por fora, eu acho que tem dinheiro no bolso. Dinheiro no bolso dessa canalhada toda que, me desculpe, porque realmente um brasileiro que tem um pouquinho de noção do qual é a importância, né, do bem... Você vê a preocupação, por exemplo, a própria lei 9.478/97, ela estabeleceu certos parâmetros, né? E depois ela foi modificada para atender ainda mais, quer dizer, o Eliseu Rezende fez um troço aí que é totalmente lesa-pátria, né? E cada vez pior. Eu, por exemplo, estava pegando aqui esse outro troço que eu acho tremendo, é que nós tínhamos aqui na época da criação da ANP, e ela, se não me engano, 19 de janeiro de 98, em que ela foi sacramentada, e depois foi instalada, acho que em 6 de agosto de 98, nós tínhamos naquela oportunidade cerca de 20 navios sismográficos nas costas brasileiras que haviam prestado serviço para a Petrobras. E, de uma hora para outra, a ANP instalada contrata esses navios sismográficos para fazer um levantamento 3D e 2D nas costas brasileiras, principalmente na área de Campos Santo e Espírito Santo, com uma cláusula que me cai o queixo, que eles fariam esse levantamento por conta e risco, mas a propriedade seria o deles e eles podiam vender para quem quisesse. Você quer maior crime do que isso?
Agora, como é que fez isso? Isso não está na lei, mas o que é que aconteceu? Deram poderes para a ANP, por essa lei, que ela foi capaz de baixar uma portaria. Isso aí é fruto de uma portaria interna. Mas eu estou denunciando isso. Que absurdo. E durante todo esse tempo isso ficou escondido. Isso aí foi feito no ano de 2000. Então, quer dizer, você hoje em dia tem Schlumberger, CGG, PGS, norueguesa, francesa. Todo mundo sabendo o que tem lá embaixo. Não, e pior, de posse dos dados, que são os dados da geofísica, que é a ferramenta mais importante para o geólogo de petróleo, é a sísmica de reflexão. Ela que produz tudo isso aqui. Então isso aqui que são... Esse laptop que sumiu com mais um HD aí no container aí da Halliburton, então era mais um que estava cheio de dados aí, desse tipo de dados. Diversos tipos, que já estava num... Esse aí foi para levar para quem não sabia, né? Porque todo mundo já sabia. Provavelmente, né? Vocês estão vendo, isso aqui, para mim, é um dos piores crimes que eu vi, porque a maior ferramenta, ou a melhor ferramenta que nós temos, os exploracionistas em petróleo, é a sísmica de reflexão. E se você dá isso para 10, 15 companhias, fazer esses levantamentos, dizer que eu vou fiscalizar, duvido, que não me consta que puseram um geofísico brasileiro a bordo desses navios para fiscalizar. Então eles fizeram o que quiseram, mas no meu entender, eu estou falando isso de prova, mesmo que não seja verdade, que eu esteja errado, falo isso que é para poder constituir mais subsídio para derrubar esse pessoal. Queria fazer uma pergunta. A gente escuta essas coisas e fica cada vez mais escandalizada. Num país onde se faz CPI para tudo, inclusive coisas importantes e outras nem tanto, por que não se retoma, não se faz uma campanha profunda para a gente emplacar a CPI das privatizações? Porque eu acho que tudo isso que a gente tem discutido e visto é muito mais grave que tudo que já foi apurado nas CPIs porque que a gente tem visto por aí. Eu acredito o seguinte, que o Lula que tinha prometido... O próprio governo deveria se empenhar nisso. Vocês estão lembrados que chegou-se a criar uma CPI da privatização, mas ela nunca foi instalada. Não sai? Encruou, né? Encruou. Por quê? Tem o Fernando Henrique Cardoso aí. Mas o governo tem medo? Acho que sim. Então nós temos que ir para a rua também cobrar isso? A gente faz a nossa parte, mas eu escrevi, se não me engano, aí, em algum lugar, está lá que eu acho que a gente devia, em vez de estar prestando atenção em CPI do cartão... Eu também acho que das privatizações é uma coisa muito mais séria. Se não for cortina de fumaça, né, Vitor? Essa CPI desses cartões aí de crédito aí, que montaram 75 milhões, isso é fichinha. Junto da CPI das privatizações. Se nós tivermos em conta o potencial do Tupi e do Pré-Sal, a gente vê que onde nós estamos lidando. Brincadeira de criança. Com certeza. E fazendo uma ligação com o que você falou aí desse levantamento, né? Eles chamam de levantamentos não exclusivos. Não exclusivos? Em inglês eles chamam de spec survey, que é levantamentos especulativos, né? Não é à toa que tem país aí da União Europeia que não reconhece as 200 milhas, né, marítimas. Não é só isso, não. É uma questão Você deixar dor de cabeça. Você deixar que companhias estrangeiras fizessem levantamento na sua principal bacia de petróleo sem controle e que eles têm possibilidade de vender para quem quiser, que história é essa? Na cabeça de quem cabe isso? E isso não foi discutido bem até hoje. Eu estou levantei esse problema recentemente com um geofísico que começou a me chamar a atenção. Eu fui verificar e vi que não estava na lei. Tem uma portaria. Isso foi baixado por portaria. Agora o que se pega? Pegou-se uma ANP, tirou-se da Petrobras todo o acervo técnico dela e deu para essa ANP. E ela se transformou numa Petrobras. A ANP tem muito mais poder que a Petrobras, mas quem controla é ela. Então ela dá para quem ela quiser esse negócio de petróleo, ela que tá aí dá bloco para entregar para. Eu acho que tem que se ver aí esse negócio, essa CPI das privatizações. Isso que tinha que acontecer no país. Deveria ser estabelecida e para levantar todo esse problema. O que foi que realmente aconteceu? Por que se fez isso? Né? Por que se entregou todo esse negócio? Por que se acabou com esse
se desbaratou as Forças Armadas praticamente, tudo faz parte, a gente vê. Trazer à tona toda essa... Tudo soma. Eu acho que o Fernando Henrique Cardoso ficaria em maus lençóis, com certeza, se fosse feita uma coisa séria. Fica na medida em que se omite em relação a essas questões, você não acha? Eu estou nesse ponto, Fernando Henrique, eu estou com Jair Bolsonaro. Tem que ser fuzilado. Em praça pública que é para dar exemplo. Não, ainda mais quando se considera que quando foi criada a ANP foi entregue exatamente ao quê? Ao genro dele, né? Foi o primeiro presidente. E essa portaria que eu falei foi assinada pelo genro dele. Pelo Davi Gilberstein. É demais, né? Davi Gilberstein. A história ainda vai contar esses Estamos conversando episódios com tristes João Vitor Campos, exploracionista, geólogo e geofísico. Algum fato que você queira ressaltar aí no bojo dessa nossa mesa redonda, João Vitor, que a gente não tenha levantado aqui até agora? Não, eu acho que a gente está se batendo com outros elementos, como associação e tudo, na tentativa de acabar de uma vez por todas com esse leilão. Esse é o principal foco de atenção que ele deve ter. Porque uma vez sanado isso, acabado com o leilão, significa que reverte para o Brasil todo esse bem que a natureza deu a ele. E nós não precisamos dos investimentos de fora para fazer isso. Nós temos um país rico com uma população pobre, onde a população pobre é muito maior do que a remediada. E nós temos uma benesse da natureza dessa envergadura, capaz, no mínimo, de 8 trilhões de dólares. E a gente que tem a tecnologia, está no nosso terreno, a gente tem dinheiro e pode fazer essa pesquisa. Por que isso? Que negócio é esse? Por que entregar para outros? Isso aí não, quer dizer, isso aí faz parte de uma orquestração vinda de fora, não tem a menor dúvida. Eu também acho. No qual o senhor Fernando Henrique Cardoso se enquadra. Eu acho que o buraco está muito mais embaixo do que os 5.000 metros que a gente achou. Está muito abaixo do pré-sal, se você quer me dizer. Eu vou ficando por aqui agradecendo a participação do exploracionista João Vitor Campos, que fez uma análise brilhante das condições das nossas reservas, tanto no Tupi quanto no Saturno. Você quer fazer um convite, Fátima? Gostaria, aproveita. Antes das suas despedidas, Júpiter, eu cismei com Saturno aí, mas é Júpiter, pelo amor de Deus. Fazer um convite antes das suas despedidas, Candal. Nós vamos fazer um seminário. Grande lembrança. Exatamente, perfeito. No dia 15 de março, na BI, um seminário que já estão confirmadas as presenças do Fernando Siqueira, do João Pedro Stedley. Pretendemos convidar. Está encaminhado o convite para o Haroldo Lima. Não irá. Não irá. Pois é, ou um representante para a gente estabelecer um debate. Também deverá vir o Frei Beto a confirmar ainda o convite. Mas e esse seminário pretende aprofundar a discussão e formar a nossa militância um pouco melhor. O convite é o seguinte: se o senhor, João Vitor, não gostaria de estar participando, se integrando a esse nosso movimento, no sentido de nos fornecer elementos, que o senhor tem demais, o senhor trouxe aqui uma série de mapas, pena que na rádio a gente não pode visualizar, porque as explicações ficariam bem mais fáceis de serem compreendidas, de estar, de repente, aceitando um convite para um curso de formação, para nos municiar melhor de argumentos na defesa do nosso petróleo e gás. Mas a gente pode estar colocando aí na página da Agência Petroleira de Notícias esse mapeamento que ele está trazendo aí, riquíssimo, para a gente fazer um contraponto. Curso de formação para a gente com certeza. O convite é fantástico. Tê-lo como consultor técnico nesse fórum, nesse seminário, seria simplesmente extremamente enriquecedor. Eu gostaria muito de participar desse seminário, principalmente se o Haroldo Lima comparecesse, que eu não acredito que ele vai comparecer. Porque eu gostaria de abordar esses aspectos, que eu acabei de expor aqui, muitos desses aspectos, que nos deixam de orelha em pé. Como, por exemplo, esse negócio dos levantamentos não exclusivos, e você, a ANP, outorgar a companhias estrangeiras o direito de ser deles e de vender para quem quiser. E através de uma portaria, né? Quer dizer, sem a menor discussão pública, sem a menor debate, sem a menor... O número da portaria é 188 acho que 2000 ou 1998, troço assim.
faz parte da portaria da ANP. Quer dizer, você vê o seguinte, isso aí, então, eu gostaria muito, eu aceito o convite, gostaria muito de participar e, se fosse possível, até mesmo, se fosse o caso, durante o seminário, fazer uma exposição com projeção, inclusive. Na parte da tarde, eu acho que haverá uma oportunidade de fazer vai um abrilhantar assim mais aprofundado. E vai ser fantástico poder contar com a sua participação. Bom, eu agradeço a sua participação, João Vitor Campos, deixando com muito prazer o microfone da Rádio Petroleira e dessa mesa redonda à sua disposição para suas considerações finais. Bem, eu gostaria muito de me congratular com todos vocês pela iniciativa, acho fantástica essa aí, e no que eu puder contribuir para que a gente chegue a um denominador comum, ou seja, aquele de se ver livre de uma vez por todas, né, desse bando de salafas aí e dessas ignominiosas licitações, né, eu não sei porquê. Eu acho muito bom, participarei com muito gosto e muito prazer no que eu puder contribuir. Vou contribuir para o meu conhecimento. Muito obrigado. Fátima Lacerda, jornalista da Agência Petroleira de Notícias. Suas considerações. Bom, apenas externar a minha satisfação de saber que nós podemos contar com um colaborador com tanta informação, com tanta bagagem, para que a gente se prepare melhor. É um campo de conhecimento. Para essa luta que está apenas começando. A gente ainda tem muita estrada pela frente. Vamos chegar lá, hein? Vamos chegar lá porque a gente não desiste nunca, é brasileiro. Se Deus quiser. Essa foi mais uma mesa redonda aqui na Rádio Petroleira. Questão de soberania. Eu sou Nato Candal. Estaremos de volta na próxima quinta-feira com mais uma mesa redonda. Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ. Apresentou programa Mesa Redonda.